de Diva Josefa Espinalda Freitas, pela saúde de Eunice Catipé, Sandra Paula, Giovana Nascimento, Conceição Noronha Tepatini, e pelas almas Geraldina Pinheiro Borges, Carlos Eduardo Borges e Claudete Borges Martins. Agora, a gente vai ler aquelas 3 perguntas que estão ali no telão, para a gente fazer essa meditação antes do início da nossa Santa Missa. Você já teve a tentação de desistir de algum compromisso assumido em sua vida? O que Montfort poderia dizer a você naquela situação? Quais frutos podem ser produzidos em nós quando assumimos as coisas, as dificuldades da vida, as situações difíceis, entre outras coisas? Irmãos e irmãs, o anúncio da Páscoa do Senhor ainda ressoa em nossos corações. Deus mostrou sua infinita misericórdia quando, pela morte e ressurreição de seu Filho, devolveu-nos a esperança da vida eterna. Foi no primeiro dia de semana, num domingo como este, que ele entrou onde estavam reunidos os discípulos para lhes oferecer o dom da paz. Acolhemos o Senhor que nos reuniu para novamente nos oferecer esse dom e nos disponhamos a ser testemunhas da sua misericórdia no mundo e construtores da paz. Boa noite. Boa noite. Padre Walter, Padre Otoniel, Otoniel,
Miguel, né? Administrador da Paróquia São das Dores, Vigário Paroquial, bem-vindos hoje à nossa paróquia. E tem muito paroquiano deles aqui, levanta a mão os paroquianos deles. Vocês ficam aqui, tá? Sejam todos bem-vindos a participar dessa nossa missa, sábado de noite, véspera de domingo, né? Salva de palmas. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom estarmos aqui na casa de Deus reunido. Já quero dizer para vocês que gosto demais dos padres aqui no Rincão, do Padre Sérgio, do Padre Robson, são grandes amigos. Saí lá no meio deles, estava brincando com ele na porta, né? Era para eu ser também cônego regular, mas eu sou um cônego irregular, né? Eu fui batizado, meus pais casaram, eu fui batizado, minha irmã, tudo lá na paróquia administrado por eles. Eles são muito amados também lá na Cruz Remédio. Minha mãe está aí. Minha mãe está aqui também. Que Deus abençoe, acolhemos o padre também, os coroinhas e acólitos lá da comunidade, todo o povo de Deus. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança que nos comanda de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, é o Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia e nos chama à conversão todos os dias. Reconheçamos os nossos pecados, as nossas fraquezas e peçamos perdão a Deus para celebrarmos com dignidade os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória,
Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo, a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, e o Espírito que os regenerou, e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. O Senhor ressuscitado vem ao nosso encontro com sua palavra. Por ela, somos reconduzidos ao caminho da fé. Reconhecemos o Senhor que agora nos veio falar. Escutemos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós.
Leitura do livro de Apocalipse, São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro da virtude, da tribulação, e também no reino da perseverança em Jesus, foi levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava a Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi uma voz bem forte, como uma trombeta, qual dizia: o que vais ver, escreve num livro. Então voltei-me para ver o que estava falando. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um homem, a um filho de um homem, vestido com uma túnica comprida, com uma faixa de ouro à volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho uma chave da morte da região dos mortos. Escrevi, pois, o que vistes. Aquilo que estava acontecendo o que estava acontecendo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como São Deus, nos quer um mensageiro que anuncia a paz. Como São Deus, nos quer um mensageiro que anuncia o Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: depois vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois,
encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus prezados irmãos, irmãs aqui reunidos, na palavra de conforto, que alegria mais uma vez o Padre expressa de estar aqui. Já agradeço o Padre Sérgio pelo convite, por presidir essa missa, acolho também meu irmão Padre Antoniel, e toda a comunidade com muito amor e carinho e paz no coração. Eu me sinto muito bem estar no meio de vocês, porque nós somos cristãos. Jesus disse: onde um ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio de vós, seja nas dores, aqui no Rincão, em qualquer outra comunidade, onde nós católicos, apostólicos, romanos nos reunimos. Deus está conosco, permanece conosco e caminha conosco em todos os lugares. Hoje, o segundo domingo da Páscoa, então traz para nós aqui o Atos dos Apóstolos, ou seja, são as primeiras ações que os apóstolos começam a realizar logo após a ressurreição do Senhor. No primeiro momento, da tristeza que eles sentiram, da morte de Cristo, Jesus não está mais no meio deles, mas eles tiveram depois da certeza na ressurreição que Deus está conosco em todos os lugares e em todo o tempo. E nós vemos aqui que os apóstolos receberam a missão de continuar pregando, levando o reino de Deus a todas as pessoas, curando os doentes, orando por elas, expulsando demônios, ou seja, realizando os milagres a partir do próprio Cristo. E nós somos como batizados e recebemos essa missão também de continuar a levar o Evangelho a todas as pessoas, principalmente aquelas que ainda não conhecem a Deus. E aqui a salmista muito bem salmodiou para nós neste dia: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E nós vimos que Deus tem misericórdia de nós sempre. Deus nos ama infinitamente, mesmo nós sendo pecadores. Ele acredita em nós, porque nós temos uma centelha divina que nos liga a Deus. É Ele que nos constituiu e nos amou em primeiro e conhece a nossa fraqueza. Ele nos perdoa sempre, isso eu digo lá nas dores, mas o pecado tem consequências. Deus perdoa, mas o pecado tem consequências. Sofre quem peca, os que estão sempre em torno do mesmo. Mas como bons cristãos, devemos reconhecer os nossos erros, pedir perdão, ter a coragem de pedir perdão a Deus e mudar de vida e seguir em frente. E aqui nós vemos, eterna é a misericórdia de Deus. Nós participamos de uma semana chamada Semana Maior, Semana Santa, onde nós caminhamos com Jesus. Passamos por sua paixão, morte e
Ressurreição. Essa semana é onde está a base da nossa fé, para que a gente entenda o que nós realmente estamos professando e em quem nós acreditamos. É importante que ali nós vemos, não é, e entendemos a nossa filiação. Nós viemos de Deus. Estamos aqui pela graça de Deus. E um dia nós vamos voltar para a casa do Pai. Mas para estar com Deus, é hoje, aqui e agora que nós fazemos a escolha, não é? E fazemos um caminhar, construindo a nossa espiritualidade, pautada nos seus ensinamentos. E aqui um está com o outro para nos ajudar mutuamente nessa caminhada. É fácil ser santo? De jeito nenhum. Ainda mais no mundo em que nós estamos inseridos, em tantas falsas ilusões que o mundo oferece, já desde as crianças pequenas, através do celular, chega na fase de adolescente, depois jovem e adulto, quantos irmãos não se perdem, não é por causa das ilusões sugeridas pelo mundo. Mas nós devemos nos manter firmes, fortes e fiéis, porque Jesus diz para nós: quem se mantesse fiel seria digno de receber a salvação, que é a coroa dos justos. E Deus é misericordioso, como nós vemos. Ele tem compaixão da humanidade. Ele olha para nós e Ele nos ama. Por isso que Ele enviou o próprio Filho, e onde Ele abre nesse mundo a sua tenda para acolher a todos, sem nenhum tipo de preconceito, mas Ele acolhe com amor. Mas a única exigência é que nós verdadeiramente abrimos o nosso coração e deixamos Ele habitar. E através de nós, Ele se revelar a esse mundo. Nós vemos aqui, não é, as ações dos apóstolos. Todos queriam segui-lo, porque viam neles, através das suas atitudes e das suas palavras, o próprio Cristo. Ou seja, através da missão, eles viam a revelação de Cristo. Então é importante sempre lembrar que a boca fala, o coração está cheio. E o que nós viemos aqui hoje fazer? Preencher o nosso coração com as coisas de Deus, com o Espírito do Senhor. E daqui levar a todas as pessoas a boa nova do reino de Deus. Não é? Seja através das palavras, da nossa fraternidade, da nossa solidariedade mútua e também da nossa caridade. Nós vemos aqui que um outro apóstolo que esteve com Jesus, presenciou e foi testemunha, a gente fala fisicamente, mas também teve uma outra oportunidade, que é João, de experienciar Jesus espiritualmente. Ele é elevado, não é? Numa dimensão divina e espiritual, e faz mais uma vez essa experiência com o ressuscitado. E o que foi só exigido por ele, por Jesus? Que ele, quando voltasse, levasse também essa experiência a todas as pessoas. Porque quem faz uma experiência com Deus, verdadeiramente, ela muda a forma de pensar, sabe trabalhar os próprios sentimentos, porque o nosso coração é terra de missão. Nasce todo tipo de sentimento no nosso coração, tanto bons quanto ruins. Mas como bons cristãos, não é? E amadurecendo na fé, nós vamos trabalhando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque é nesse lugar que, infelizmente, o mal vem e muitas vezes domina a nossa vida e nos afasta da comunhão com Cristo. Por isso que é importante sermos pessoas, eu sempre digo lá nas dores, pessoas de oração e comunhão entre nós. Veio o Evangelho para nós de hoje, trazido também de João. 8 dias depois, Jesus entrou. Mas aqui nós vemos que, logo ao anoitecer, no primeiro dia da semana, os apóstolos estavam reunidos, porque Jesus já não estava mais com eles. Então eles se reuniram porque eles estavam com medo, tanto dos judeus quanto dos outros soldados romanos. Eles estavam reunidos, não é, em oração, para pensar sobre a própria missão deles, dos problemas que eles iriam enfrentar, mesmo já enfrentando duros problemas naquele momento. E nós vemos que Jesus,
ele se coloca no meio deles e vai dizer: a paz esteja convosco. Pelo menos 3 vezes nós vamos ouvir essa frase de Jesus aos apóstolos, que nós precisamos dessa paz para administrar e gerir a nossa vida. Tanto a nossa vida familiar, quanto a nossa vida pastoral, missionária e paroquial também. E a paz de Cristo, não é? Que nós recebemos, que vai nos ajudar a caminhar mesmo diante das dificuldades da vida. Que essa paz vem direto do coração de Deus. E Jesus coloca: a paz esteja convosco. Não é? E aqui os discípulos vão ficar maravilhados de estar diante de Jesus mais uma vez. Mas Jesus ressuscitado, Jesus em espírito, como Ele está conosco hoje. Nós não fizemos uma experiência com Jesus humano, mas nós fazemos uma experiência com Jesus em espírito, não é? Em nossas vidas. E como nós fazemos, já que nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo e podemos praticar os seus ensinamentos. É na nossa relação mútua que Deus se revela, é nas nossas orações que Deus se revela a nós, quando nós rezamos pelos nossos e também pelos nossos amigos e pela comunidade. São nas nossas ações, quando nós somos caridosos e ajudamos todos os tipos de pessoas, sem nenhum tipo de preconceito, mas ser Jesus na vida das pessoas. E uma coisa importante, nós vamos ver que um dos discípulos não vai estar junto nessa noite. Vai ser quem é esse discípulo? Tomé. É importante pensar, né? Quando nós não estamos reunidos em comunidade, nós não fazemos uma experiência com o ressuscitado. É em comunidade que Deus se faz presente no meio de nós. Temos os nossos momentos de oração, mas é em comunidade que o Espírito age através de nós e fortalece a nossa fé. Nós somos humanos, diferentes uns dos outros, viemos de lugares, de famílias diferentes. Mas o que nos une nessa noite é a nossa fé, em quem nós professamos e acreditamos que é Jesus, que é a revelação do Pai. Da mesma forma, os discípulos. E Jesus sopra o seu Espírito sobre os seus, né? Para que eles recebam os dons para sair para a missão. E nós recebemos também esses mesmos dons através do batismo. E pelo batismo, nós recebemos toda a herança da história da salvação. Por isso que é importante saber de onde nós viemos. E como cristãos, o Padre iniciou dizendo, sabemos de onde nós viemos. Que a nossa filiação é divina. Nós viemos de Deus. E um dia nós vamos voltar para... Alguém acha que vai ficar perdido no caminho. E Deus seria esse, não é? Porque nós pertencemos a Deus. E se nós estamos aqui, Deus nos confere uma missão e Ele acredita em cada um de nós. Todos nós carregamos, como o Padre falou, coisas boas na nossa alma. E Deus nos reconhece. O que nós temos que fazer é colocar em prática e aprender a nos amarmos, mesmo nas nossas diferenças. Não é? Aprender a nos amarmos, nos respeitarmos e seguir em frente. E aqui ele vai conferir uma outra coisa muito importante aos seus discípulos, apóstolos, quando ele vai soprar o Espírito. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. E a quem não perdoardes, eles serão retidos. Aqui lembra para nós um sacramento muito importante para nós católicos apostólicos romanos. Muitas vezes nós não damos o valor devido e a importância que ele merece. Muitas vezes vivemos de qualquer forma, vamos levando as coisas de Deus como brincadeira. Mas é importante lembrar, todos nós um dia vamos prestar contas da nossa existência. Existe, não é, a balança em nossa vida, do bem e do mal. Desejo, e nós estamos aqui para isso, no decorrer da nossa existência, a gente pratique mais o bem, não é? Para que a gente seja reconhecido por Deus como seu filho. E tenhamos a possibilidade de adentrar
a casa do Senhor, um dia que nós não estivermos mais aqui. Porque quando nós deixarmos a mansão desse corpo corruptível, segundo o apóstolo Paulo, a gente vai receber um corpo glorificado para estar diante de Deus. E a maior graça será quando nós chegarmos até lá e Ele nos acolher como filhos e filhas amados. Não é? Lembremos da importância da nossa confissão. É importante participar da mesa da Eucaristia. E a cada dia ir melhorando a nossa vida e a nossa espiritualidade para nos tornarmos bons cristãos. Nós vemos aqui que Jesus, ele vai aparecer uma segunda vez, porque Tomé não vai acreditar, ele vai dizer: eu não vi, eu não estive, eu não toquei nas suas chagas. Ou seja, ele precisava ver para poder crer. E nós? Principalmente no mundo em que nós estamos inseridos. Será que nós precisamos ver para poder acreditar em Deus? Claro que não. Porque existem testemunhas que estiveram com Ele. Participamos, como o Padre falou, da Semana Maior, para entender a profissão da nossa própria fé. E que Deus está no meio de nós, e age em nós e através de nós, onde quer que estejamos. Aí nós vemos aqui que Jesus, ele vai se colocar no meio da comunidade pela segunda vez. Olha como Deus é misericordioso, como nós cantamos no Salmodiano, não é? Olha só, por 2 vezes se coloca no meio da comunidade para dizer para nós que nos ama infinitamente e que acredita em nós. Somos nós que muitas vezes não acreditamos em nós, não acreditamos no outro, porque nós somos chagados pelas coisas do mundo, pelo pecado. Por isso que é importante ficarmos firmes na fé e fazer uma caminhada de espiritualidade, não é? Para crescermos em nossa fé e nos tornarmos pessoas melhores, bons cristãos a todos os dias. Nós vamos ver aqui que Tomé, quando faz a experiência com Deus, ele vai fazer uma profissão muito importante. Né? Quando ele toca, ele precisou tocar. E ele vê que é o próprio Jesus, ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus. E que nós também possamos sempre professar com essa certeza que Deus está conosco e caminha conosco em espírito. E Ele se revela no meio de nós. E através da própria obra que Ele criou, que somos nós. Deus fala conosco através de um e do outros. Através de uma palavra de amor, de conforto, de acolhimento. Através da nossa ajuda mútua. Deus se revela. É nós que devemos deixar Deus agir através de nós, sermos instrumentos, deixarmos ser instrumentos de Deus. Muitas vezes nos lugares mais conturbados e complicados que nós estamos. Nosso coração é terra de missão? Com certeza. Mas principalmente a nossa família. E hoje, nós vemos que existe aí uma oferta de religiões e seitas. Quantas pessoas estão se perdendo? Quantas pessoas que perdem, a própria capacidade de crer em Deus diante de tantas mazelas do mundo. Mas é na nossa família que nós temos que nos manter firme e forte. Tenho certeza que vocês, eu já falei isso também, gostaria que outros familiares, pai, mãe, irmãos, tios, primos, estivessem aqui conosco. Como eu também gostaria que toda a minha família estivesse aqui. Mas não estão. Cada um tem o seu momento e faz a sua experiência com Deus de forma diferenciada. Mas nós estamos aqui. E isso é importante. Por isso nós devemos rezar pelas pessoas que nós amamos. E Jesus também vai dizer, principalmente pelos nossos inimigos. É fácil amar, perdoar e rezar por aqueles que nós amamos. Mas como cristão, e aí que nós somos testados em nossa fé, é amar muitas vezes pelas pessoas que nos perseguem, muitas vezes nos defamam. Mas aí que é o nosso papel que mostra a nossa dignidade de cristãos. Não é? E nós vemos aqui, bem-aventurados, como é colocado, os que creem sem terem visto, porque Jesus realizou
diante dos discípulos muitos sinais e realiza nos dias de hoje, acredito piamente, em nosso meio também. Mas através de quem? De nós que somos instrumentos de graça para Deus. E, falando dos desafios da vida, o padre vai colocar, o padre Sérgio até mandou para mim, sobre o tema de hoje, que é Montfort, amigo da cruz. E todos nós temos as nossas cruzes, como Jesus teve a cruz dele também. Nós vemos aqui que o Montfort, ele, um homem que fez uma experiência com Deus, se tornou um homem de Deus. E também passou por tribulações, e tribulações como nós passamos nos dias de hoje. O pai e uma mãe de família passa, como os jovens passam na escola, ou em ambiente com outros amigos. Todos nós passamos por várias provações. Mas devemos nos manter fortes, porque sabemos em quem nós acreditamos. E numa das passagens de Montfort, não é? Ele alimentou um desejo forte de construir um calvário em honra para Jesus Cristo, lá onde ele estava. Ali diz que é em Ponte-Château, é um vilarejo perto da cidadezinha de Nantes, como é colocado aqui. Ainda preocupado, ele é francês, né? Então, nós vemos aqui que ele o que faz? Tocado por Deus e sentiu esse desejo, ele começa a procurar as pessoas para poder ajudá-lo nessa empreitada. Isso seria bom para todos. Seria um lugar que teria a presença, um grande sinal de Deus, para que todos que olhassem sentissem a presença do Senhor em suas vidas. E um lugar de oração também, como nós temos nos nossos templos, as nossas igrejas. E ele, com o jeito dele amoroso, ele foi conversando e cativando as pessoas a ajudar nessa empreitada. Aqui diz que até pessoas de outros vilarejos vinham e ajudavam financeiramente, até com as próprias mãos, não é? Para construir esse calvário, para ali levar uma cruz, lembrando a paixão e morte de Jesus Cristo. E aqui mostra que enquanto eles trabalhavam, a gente pode puxar para a nossa realidade de hoje. Né? Vocês, junto com o Padre Sérgio, vocês também estão guardando dinheiro e lutando para construir uma bela igreja aqui. Eu tenho certeza que vocês vão construir. Vocês estão fazendo por amor, e estão fazendo para Deus também. Mas tudo tem o seu momento. Muitas vezes não é na hora que nós queremos, mas é no momento que Deus assim quer. E que vai acontecer. Porque existem pessoas, como o próprio Padre, como vocês, que estão imbuídos, não é, de bons sentimentos e amor pela comunidade de Montfort. E aqui nós vemos que, enquanto eles trabalhavam, como nós também em nossas comunidades trabalhando, aqui diz que cantavam hinos religiosos, eram pessoas firmes em oração e desprendidos e fortes em espírito de fé e união. Olha que bonito o exemplo desse homem, e cabe, eu acho que muito bem para a nossa comunidade de Montfort, não é? Aí diz que eles conseguiram elegir, fizeram um calvário, não é? Todos estavam maravilhados. Mas no momento que eles foram para abençoar, o que aconteceu? Inesperadamente, o rei daquela época, ele sabendo do que o Montfort estava fazendo, ele ordena e diz que não era para ser abençoado aquele lugar. Ele manda demolir. Vocês imaginam a tristeza da comunidade e a tristeza também do próprio Montfort? É? Diz que quando acontece isso, foi uma verdadeira humilhação para ele e para a própria comunidade. Eles não queriam fazer mal para ninguém, pelo contrário, eles só queriam expressar a fé deles em Deus, para mantê-los unidos e fortes. E devemos perseverar mesmo diante das dificuldades. E o padre sabe, nós padres sabemos, que nós também passamos por dificuldades e por desafios no mundo de hoje. E vocês passam. Os pais de família passam por dificuldades para criar os seus filhos, não é? Para manter a família unida, principalmente nesse mundo onde tantos jovens estão se perdendo por causa das drogas e tantas outras coisas. E aqui nós vemos que o Montfort, o que ele vai fazer?
nesse momento de uma cruz, foi uma cruz para ele também, de experimentar essa humilhação. Diz que ele sai em retiro espiritual. Olha que bonito isso, gente. Por isso, e isso é uma grande lição que Jesus dava para os seus, e o Bonfort entendeu, e também Deus para os seus que estavam perto dele. Nos momentos de maior tribulação na nossa vida, não adianta brigar, esbravejar e querer que seja feito da nossa forma. Nós temos que sair e entrar em oração. Então, muitas vezes nós somos movidos pelos nossos sentimentos, nós somos humanos, não é? É o nosso ímpeto, vai, quer brigar, aquela coisa toda. Mas aqui, como cristão, nós somos chamados, diante das tribulações, sair em retiro espiritual, conversar com Deus, fazer uma experiência consagrada. E a oração ajuda a transformar os nossos sentimentos, refrigera os nossos pensamentos, para no segundo momento voltar e continuar a nossa missão. Então, quando o padre leu isso daqui, eu achei muito bonito, muito oportuno para nós, para todos nós, para toda a igreja. E aqui nós vemos que ele tem uma prova muito amarga lá em Ponte Chateau. Tá, e a cruz parece ter fixado morado, naquele primeiro momento, no coração de Montfort. Mas, contudo, diz aqui que ele, a coragem que tinha, ele vai expressar isso em suas cartas, como muitos fizeram na época de Jesus, e muitos dos nossos irmãos fazem nos dias de hoje. Quando está passando por perseguições, por provações, tem lá o seu diário pessoal, o seu diário espiritual pessoal, e coloca ali os problemas, os conflitos que está passando. E aqui diz que ele, no seu diário, em suas cartas, ele expressa todo o seu sentimento. E ele diz que ele se sente contente e alegre no meio de todos os seus sofrimentos. Olha que presença de espírito que esse homem tem que ter. Eu me sinto feliz e alegre diante de todas as tribulações da minha vida. Sabe por quê? Porque ele olha para a cruz de Cristo. Isso que Jesus passou, ele passou por amor a nós. Então, todas as provações e tribulações que nós passamos, jamais vai chegar aos pés do que Jesus passou. Por isso que nós temos que olhar para ele, o que ele passou, quando nós vemos, quando os problemas se colocam diante de nós. Não é? Para a gente poder encontrar sentido para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. Aí diz que ele se retira e vai fazer um momento de espiritualidade com os padres jesuítas. Não é? E aqui vai dizer, olha, mesmo diante das humilhações, das perseguições, olha que bonito. Né? Ele revive o que São Paulo reviveu também. Né? E repetiu, porque Jesus disse isso. Eu estou cheio de consolação. E como apóstolo, ele canta, eu estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não mais sou eu. É Cristo que vive em mim. E Cristo vive em nós também. Então, mesmo diante da tua dor, olhe para Jesus e busque força, porque Ele sempre tem uma resposta para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos as nossas orações em comunidade. O Padre convida cada um de vocês nesse momento
não é? O íntimo de cada um. Colocar diante do altar de Deus todos os seus pedidos e intenções de oração. Para que aceitemos como Deus encarnado apenas o Jesus crucificado, dons e medidas em condições, rezemos. Pai misericordioso, abre-nos o coração. Para que nós, como Jesus e Pedro, pela presença e proximidade das pessoas, comuniquemos-lhes vida e esperança, rezemos. Pai misericordioso, abre-nos o coração. Para que Jesus, o vencedor da morte e da dor, fortaleça os que sofrem violência e perseguição por causa da fé, rezemos. Pai misericordioso, abre-nos o coração. Para que nos façamos vossos filhos e filhas pela prática da misericórdia, rezemos. Pai misericordioso, abre-nos o coração. Para que Deus conceda o descanso eterno ao Papa Francisco e nos dê um pastor segundo o seu coração, rezemos. Pai misericordioso, abre-nos o coração. Ó Deus Todo-Poderoso, acolhei todos os pedidos que aqui foram proclamados, e principalmente aqueles que cada um de nós trazemos em nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É
para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício e seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcancem a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever de salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abracem as portas do reino dos céus. Na morte foi redimida pela sua e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, que não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho e sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a doação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Luís de Montfort, nosso padroeiro, e todos os santos, e não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com os bispos, o nosso bispo Andinho, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo órgãos redimidos. Atendei propício às dessa família e reuniste em vossa presença, reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembramos hoje o 7º dia de Viva Josefa Espíndola Freitas, por todos os falecidos das nossas famílias e comunidades. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pelos santos evangelhos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
tentação, mas livrai-nos do mal. E de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança que é a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vossa o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a Disse Jesus: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados pelos vossos fardos e trabalhos, e eu vos aliviarei. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Gente, como o Padre Rolson fala, não precisa esperar o padre vir para cá, pode começar já a fazer a fila. Neste momento, coração aberto,
sem ti. Então seja tudo em mim. Dependente eu quero ser do teu Espírito. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. E pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Oremos. Nós nos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos lá, sentados um minutinho para os avisos. Não sei se o senhor fala isso aqui. Eu só queria lembrar que essa satanista também, nós pedimos pela saúde de Eunice Café, Sandra Paula, Giovana Nascimento, Conceição Bolonha, Zervinati, por todos os doentes da comunidade.
Boa noite a todos. Obrigada por essa igreja estar tão cheia hoje. Gratidão por ver tanto jovem, né? Existe um ditado que fala que o futuro é dos jovens. O futuro da igreja é dos jovens. Não é o futuro, gente, é o presente. Né? A gente precisa da juventude nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nos nossos templos. Então vamos todos participar. E a nossa festa continua. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós teremos missa com o nosso bispo, Dom Carlos. Então vamos participar. Quero ver novamente essa igreja cheia. E amanhã à noite também teremos missa às 19h30 com o nosso pároco, o Padre Sérgio. E na segunda-feira, o encerramento, que é o grande dia do nosso padroeiro. Então, vamos todos participar, né? Quem está desde o começo vai até o final. Até segunda-feira vamos todos participar. E queremos agradecer, quero agradecer muito a catequese de adulto, né, aos catequistas da Crisma que organizaram essa missa tão bonita. Agradecer a todos vocês de coração. E agradecer também ao Padre Walter pela sua presença. Muito obrigada por vir aqui celebrar uma lembrança. Agradecer também ao Padre Otoniel. É isso, né? Otoniel. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por todos os que estão da paróquia Nossa Senhora das Dores, que estão presentes aqui também, né? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Lembrar que amanhã, à tarde, às 14 horas, a partir das 14, tem a tarde da misericórdia, né? E tem a bênção do Santíssimo, acho que é às 17 horas, vai até às 18h30, mais ou menos, depois às 19h30 tem a Santa Missa. Então vamos ficar em pé e acompanhar juntos a oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vos escolho hoje na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e por minha rainha. Eu vos entrego e consagro com toda a submissão e amor meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e também o valor de minhas boas obras passadas, presentes e futuras. Vos concedo direito e pleno direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção, segundo a vossa vontade, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém. São Luís de Maria Montfort, apóstolo da cruz. Orai por nós. São Luís de Maria Montfort, apóstolo dos últimos tempos. Orai por nós. São Luís de Maria Montfort, apóstolo de Maria. Orai por nós. São Luís Maria de Montfort, Pai dos pobres. Orai por nós. Amém. Que recorremos a ele, não é? Gente, Então, queria chamar a pessoa de perdão. Só um último recado, esqueci de falar que como todos os dias a gente tem barraca lá fora. Tem pastel, tem canjica e tem cachorro quente hoje. Então, quem quiser, passa lá na barraca lá fora. Amém. Vai ler o corpo e vai ler também, né?
Queria chamar quem é parente da Dona Diva e Josefa para entregar esse símbolo dessa bela. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Nossas condolências. Deus abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mas antes da bênção solene para o final, mais uma vez eu quero agradecer este grande amigo Padre Sérgio, Padre Raul que não está aqui, não é? Saiba que eu gosto demais dele, viu? E dessa comunidade que eu me sinto em casa aqui, entre irmãos com vocês, me sinto bem, como eu falei, me sinto em casa, já tem tantos amigos já, que nós criamos laços fortes, não é? E que não importa de onde nós estivermos, né? Sempre o amor vai permanecer em nossos corações e as marcas que deixamos no coração das pessoas, viu? Que Deus abençoe. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinar vossas cabeças para receber a bênção solene. E a cada invocação vamos responder amém. Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova pela vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorrido os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. A alegria do Senhor É a nossa força. hoje E sempre. para Eternidade. Pode esperar um pouquinho, né, Pai? Vamos viver bem essa vida. Deus abençoe mais uma vez. Coragem, gente. Estamos juntos em oração. Amém. Canta. Viva São Luís Maria! Viva! Viva!